Olá, turma! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos estudar um pouquinho sobre energia. É difícil definir energia, pois ela não pode ser vista nem tocada. Sabemos de sua existência pelos seus efeitos, pelo seu poder de ação. A energia possibilita o fornecimento de calor ou movimento. Os físicos a definem como a capacidade de realizar trabalho. Tudo o que acontece no mundo depende de energia. Para lançar um foguete, mover um carro ou nos movimentar e brincar, por exemplo, é necessário energia. Observem aqui, turma, nós temos energia elétrica, energia térmica, energia eólica, energia solar. São inúmeros tipos de energia. Todas servem vários propósitos. Mas então, vamos ver um pouquinho da história da energia. A primeira forma de energia utilizada pelos seres humanos foi a sua própria força muscular. Mais tarde, com o domínio do fogo, o homem começou a dominar a utilização de diferentes fontes de energia. O fogo, por exemplo, permitiu-lhes iluminar-se, aquecer-se, afastar os animais e fundir metais, entre outras coisas que o fogo trouxe benefícios aos seres humanos. Então, o fogo foi uma forma de energia que eles tiveram para poder produzir outros tipos de energia. Lembrando que não existe apenas um único tipo de energia, são vários. A energia, ela é fundamental para a nossa sobrevivência diária. A energia existe na natureza, nós apenas a aproveitamos e transformamos. Nós temos energia eólica, energia solar, energia térmica, nós temos vários tipos de energia no nosso corpo. Nós produzimos a energia química, que é a energia que nós retiramos dos alimentos para poder nos dar movimento. Muito bem, turma. Então, vamos olhar agora um pouquinho sobre os tipos de energia. A matéria e a energia, ela compõe tudo o que conhecemos no universo. Nós já estudamos o que é matéria e agora estamos vendo o conceito de energia. Então, existem muitas formas de energia. Existe a energia luminosa, a energia térmica e a energia mecânica. A energia luminosa é aquela energia que está diretamente ligada ao que nós podemos olhar, ou seja, é aquela energia que você pode ver. A energia térmica está diretamente ligada à nossa temperatura. E a energia mecânica é a capacidade que um corpo tem de fazer um trabalho, ou seja, transformar uma energia química, transformar aquela energia que ela absorveu dos alimentos em um trabalho. Observem essa atleta pulando aqui o salto. Então, para ela fazer esse salto, foi necessário transformar uma energia química, uma energia mecânica, além de outras energias que vocês irão estudar nas próximas séries. Muito bem, turma. Com o passar do tempo, o homem percebeu que havia na natureza outras formas de energia que podiam ser modificadas para facilitar a realização das tarefas e tornar a vida mais confortável. O ser humano foi então aprendendo a transformar a energia dos ventos, que é a eólica, a energia da água, que é das hidrelétricas, e a energia do sol, que é a solar, para obter luz e calor e produzir movimento. Com o tempo, também desenvolveu equipamentos que transformam o tipo de energia em outro. A energia associada à água e ao vento, por exemplo, podem ser convertidas em energia elétrica. A energia solar também pode ser convertida em energia elétrica, o que causou uma grande revolução na indústria e uma grande economia para as pessoas que optaram pela energia solar. Muito bem, turma. Vamos agora ver um pouquinho sobre energia térmica. O calor é a energia térmica que passa de um corpo mais quente, ou seja, com mais energia térmica para um corpo mais frio, isto é, com menos energia térmica. A temperatura dos corpos tem relação com a quantidade de energia térmica. Quanto maior a energia térmica de um corpo, maior a sua temperatura. O que isso quer dizer? Observe esse menino. Tinha uma vela e ele colocou um pedaço de ferro em cima do fogo da vela.
Claro que o pedaço de ferro vai esquentar e vai aquecer a mão do menino. Por quê? Vai acabar queimando, porque a temperatura do ferro que se aqueceu com o fogo da vela vai ser muito alta em relação à temperatura corporal do menino. Podemos medir a temperatura de um corpo, turma, por meio de um instrumento conhecido como termômetro, que é muito utilizado principalmente pelas pessoas quando querem identificar se estão febris ou não. O Sol é a mais importante fonte natural de calor de nosso planeta. Sem ele, não haveria vida na Terra. Os objetos expostos ao Sol se aquecem porque estão recebendo calor, assim como eu falei aqui para vocês. Esse pedaço de ferro esquentou, se aqueceu, porque o menino colocou em cima do fogo da vela. Existem materiais que se aquecem com mais rapidez, como o ferro, o alumínio, o cobre e o zinco. Eles são chamados de bons condutores de calor, porque é só colocar eles perto de uma fonte de calor que logo, logo, não demora muito, eles transmitem o calor. Então, eles são bons condutores de calor. Os materiais que demoram mais tempo para se aquecer, como a madeira, o vidro, isopor, plástico e a cortiça, são considerados maus condutores de calor. Ou seja, são materiais que demoram a transmitir tanto calor interno quanto externo. Um exemplo, se você coloca algo dentro de uma caixa de isopor, vai demorar muito tempo para que o que está dentro da caixa de isopor perca calor para o ambiente, porque o isopor não vai deixar que o que está dentro transfira seu calor para o lado externo e nem que o lado externo transfira a sua temperatura para o lado interno. A variação de energia térmica pode provocar alguns efeitos nos corpos. Nós temos a variação de temperatura. A temperatura é a medida do estado de aquecimento de um corpo. O aumento da energia térmica eleva a temperatura e a redução da energia térmica reduz a temperatura. Quando nós estamos com febre, a nossa temperatura aumenta. Quando nós estamos com calafrio, ela acaba diminuindo. É tipo quando você está começando a ter hipotermia, a sua temperatura cai. Nós também temos as mudanças de estado. Que mudanças são essas? São aquelas que nós até olhamos anteriormente quando nós trabalhamos com matéria. Com a variação de temperatura, algumas substâncias ou misturas podem mudar de estado físico. Por exemplo, a 100 graus Celsius, a água passa do estado líquido para o gasoso. Outro efeito do calor é a dilatação. O que é a dilatação? A dilatação é quando os corpos, mediante a variação de temperatura, dilatam-se, isto é, aumentam de volume. Nós temos aqui um exemplo que mediante esquentar, mediante ficar perto do calor, ele aumenta de volume. Turma, nos trilhos do trem, nós temos espaços entre um trilho e outro. Por quê? Porque durante o processo em que o trem passa nos trilhos, os trilhos acabam dilatando. Se não houvesse esse espaço entre um trilho e outro, os trilhos iam acabar se chocando. É necessário que as pessoas das ferrovias sempre estejam fazendo essa manutenção e deixem esse espaçamento entre um trilho e outro. Muito bem, turma. Vamos agora responder algumas atividades do livro de vocês. Vamos na página 163, primeira questão. Existem muitos tipos de energia. Complete as legendas com o tipo de energia que está sendo usado em cada cena. Aqui, um rapaz está comendo uma maçã. Energia química, ou seja, dos alimentos. Aqui, o barco está se movimentando. Energia eólica, ou seja, do vento. Aqui, as árvores precisam de energia para fazer a fotossíntese. Que energia é essa? Solar, ou seja, do sol. E aqui, para que a televisão funcione, precisa de energia elétrica, que pode ser feita tanto pela eólica, quanto pela solar, quanto pelas hidrelétricas, quanto pelas nucleares. São vários tipos de formas que tem de se fazer energia elétrica. Segunda questão. Converse com os colegas sobre as questões abaixo. Em seguida, escreva suas conclusões. Por que precisamos de energia para viver? De onde vem a energia que utilizamos para brincar, estudar e fazer atividades físicas? Turma,
A energia, ela é importante para que o nosso corpo ele possa realizar suas atividades. E essa energia, ela é proveniente dos alimentos. Quando nos alimentamos bem, temos muita energia. Quando não nos alimentamos bem, nós temos pouca energia. Terceira questão. Complete a frase. Felipe anda de skate na praça. Ele gasta a energia que seu corpo absorveu dos alimentos que comeu. Vamos agora para a página 165. Primeira questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Letra A. Em razão da variação de temperatura, a água na natureza pode mudar de estado físico. Letra B. Os trilhos de uma estrada de ferro estão no estado sólido. Por isso, eles têm entre si um espaço para poder se dilatar quando aquecidos, que foi aquilo que eu expliquei na aula. Eles se dilatam, por isso eles têm um espaçamento. Segunda questão. Em muitos lugares, são utilizados copos ou recipientes de isopor para transporte de café, sorvete ou açaí. Porque o uso do isopor é apropriado nesses casos. Porque, turma, o isopor ele é um bom isolante de calor. Por isso, dificulta a transferência de calor, tanto do produto para o ambiente, quanto do ambiente para o produto. Terceira questão. Eduardo fez um ensopado de legumes em uma panela de alumínio, com um cabo de madeira. Observe a cena e responda. Por que Eduardo consegue pegar a panela sem se queimar? Porque ele está pegando pelo cabo de madeira. E o cabo de madeira é um material isolante, ou seja, é um mau condutor de calor. Quarta questão. Converse com os colegas e o professor por que usamos cobertor quando sentimos frio. Turma, nós usamos o cobertor porque o cobertor ele dificulta a troca de calor com o ambiente, evitando que parte da energia que nós temos, ou seja, parte da nossa energia térmica, passe do corpo para o ambiente e a gente fica todo o tempo quentinho. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.